Olá, meus amigos, companheiros da comunidade espírita Nova Era. É com grande alegria e satisfação íntima que estamos recebendo esse convite para conversarmos um pouco sobre as divinas consolações da esperança. Meus amigos, eu quero agradecer de todo o coração mais uma vez. Em especial aqui ao companheiro Celso Seabra, amigo de longas datas, esse grande divulgador e comunicador da doutrina espírita, a quem nós parabenizamos e damos graças a Deus pela sua presença no mundo. Queremos também aqui registrar e agradecer ao presidente da comunidade espírita Nova Era, o senhor José Alberto. José Alberto, que é o presidente, a Rádio Prazeres FM, Evandro Nunes, que faz também essa belíssima divulgação. Parabéns, meus amigos, que Deus os abençoe a todos. E também queremos registrar aqui a lembrança que nos foi lembrada também pelo companheiro Celso, de Terezinha Café, essa nossa grande amiga de doutrina espírita. Um beijo no seu coração, Terezinha. Márcia Consuelo, também trabalhadora. Otonoleto, Sueli Lima, Madalena Jana, Lucinha, todos esses trabalhadores, que Deus os abençoe, proteja e os ilumine nesta grande caminhada com Jesus. E meus irmãos, eu hoje quero conversar com vocês um pouco, já que me foi dado a liberdade, sobre as esperanças e consolações. Este trabalho está escrito na parte 4ª, no capítulo 1 do Livro dos Espíritos. Mas é muito interessante que a gente passe a conversar aqui um pouquinho sobre esta doutrina consoladora. O Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus, ele vem preencher uma grande lacuna no conhecimento humano. Uma revelação terceira que surgiu no Ocidente, não mais em nome de pessoas, mas através de fenômenos. Observem vocês que esta doutrina consoladora, ela surgiu, é a primeira ciência, vejam bem, ciência baseada em fatos. E esses fatos foi que revelaram aos homens, veja bem, a verdade, a ciência da alma. Então, esses espíritos que eram considerados os fenômenos propriamente ditos, vieram dizer aos homens que, olha, nós não somos corpos que têm espíritos, nós somos espíritos que têm e que habitam temporariamente um corpo físico. Olha que revelação assustadora. Olha que beleza de comunicação. Que até hoje, depois de inaugurada, nós estamos fazendo este trabalho de intercomunicação entre esses dois planos da vida. Ou seja, essas duas realidades paralelas. Então vamos ver o que é que esses espíritos vêm nos trazer de verdades, compondo este Consolador prometido por Jesus. Ora, esta leitura dessa realidade em que vivemos. Então, observe que assim que os fatos espíritas, reveladores e que revelaram homens que não ficaram santos. Observe que beleza, não mudaram depois que eles desencarnaram. Eles continuaram os mesmos homens, com as mesmas tendências, as mesmas crenças. Observe, então a gente pode concluir que o lugar de melhorar realmente, de fato, é aqui.
Porque quando a gente morre, quando a gente desencarna, a gente só vai levar os nossos dons espirituais. E isto é grande, é verdadeiramente consolador. Então veja bem, esses fenômenos que falavam, que eram inteligentes e que eles provocavam fenômenos inteligentes, foram pesquisados pelo professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Rivail, como queiram, e que passou a ter o nome ou cognome de Allan Kardec. Assim é que nós passamos a estudar, a aprender com a revelação dos Espíritos quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos. E, sobretudo, não por quê, mas para que nós estamos aqui. Observemos ainda que estas realidades, essas verdades veiculadas por essas individualidades espirituais, ou seja, individualidades inteligentes do universo, eles vêm também nos revelar que estamos aqui a fim de realizarmos a nossa evolução, o nosso progresso espiritual, moral, intelectivo e também material, veja bem, com esforços pessoais. Assim é que nós vamos percorrendo esta caminhada. Será que até aqui esta doutrina reveladora nos traz mais alguma fonte de vida, de esperança e de claridades espirituais? Ou será que nós só ficamos nos fenômenos? Porque tem gente por aí que só quer saber de fenômeno. Só quer saber de materializações, de pegar os espíritos, de milagres, de curas físicas, quando este não é o propósito do Espiritismo. Este não é o propósito do Consolador prometido por Jesus. Aí vocês nos perguntarão, então, o que é mesmo que este Consolador traz para nós? A primeira e grande verdade: nós somos filhos de Deus. Então, olha este conteúdo, olha este princípio basilar, a existência de Deus. E como nos dizia Jesus, este Deus Pai, este Deus onipresente, que a doutrina espírita vai nos orientar lá no estudo da Gênese, onipresente, consciente, né? O todo consciência, né? Todo poder, todo bondade. Este Deus vem sendo revelado por Jesus, já que a gente está aprendendo a decodificar este código divino, que Deus é um Deus Pai, mas é que é um Deus Pai de todos. Olha que beleza, não é um só Pai meu, é um Pai nosso. Então Jesus veio nos ensinar, ensinando a humanidade, essa sua relação com Deus. Olha como é essa relação de um Cristo. Olha como é essa visão cósmica de um Cristo. Olha que lindo, e Ele vem dividir conosco. Deus é nosso Pai. Deus está ciente de todas as coisas. Então, é um Deus cósmico. Não é um Deus de um mundo, de um planeta. É um Deus de universos e universos criados. E que nós sequer podemos perceber a grandeza desse Deus, porque também está lá escrito, nós não temos ainda os sentidos próprios para compreender a natureza divina. E isto é muito consolador. Isto traz muita esperança aos nossos corações. Então, o que é que Jesus então vem nos dizer? Que nós somos filhos de Deus. E a doutrina segura firme, porque a doutrina espírita, ela não veio tirar Jesus das casas espíritas. E aqui eu quero chamar
a atenção dos nossos irmãos nas diversas regiões, nas suas diversas casas, que Jesus, veja bem, é o Consolador. E a doutrina espírita, ela tem a chave para que a gente possa entender neste momento presente e na atualidade e fazermos a leitura desse código divino. Então, o Espiritismo não vem substituir os ensinamentos do Mestre, mas vem acrescentar o que faltava ainda no momento em que nós temos garantidos conhecimentos e progressos científicos, tecnologicamente comprovados, não é isso? Isso tudo ajuda, isso tudo vai nos ajudar. Então, nós não somos mais aquelas criancinhas, nós já estamos crescidos, meus irmãos. Então, é assim que a gente vê que Jesus nos diz, nós somos filhos de Deus, com os mesmos direitos e deveres, e somos responsáveis pelos nossos atos, o que evidencia aqui o que Jesus protagonizou para toda a humanidade. A cada um será dado segundo as suas obras. Olha o princípio da justiça. Então, nós não estamos diante de um Deus que castiga, de um Deus que pune, de um Deus de altares, de um Deus raivoso, vingativo. Nós estamos aqui, olha aqui, prestem bem atenção e ouçam nesse instante. A leitura da nossa consciência, estou aqui resumindo o que está lá no livro dos Espíritos, as ideias. A lei está escrita e é através da leitura dessa lei que está escrita em nossas consciências que nós vamos compreender e revelar Deus através dos nossos comportamentos, dos nossos conhecimentos e segundo o nosso patamar evolutivo. Perceberam a grande diferença? Eu percebo de um jeito, o outro já percebe de outra maneira, porque tem gente aí que está achando que Deus ainda está vingativo. Tem gente que ainda está, infelizmente, no olho por olho, no dente por dente. Mas a doutrina espírita nos diz, não é assim. Quem nos julga, quem nos chama à leitura dos fatos é a nossa própria consciência, que é Deus em nós. Então, está aí o que Jesus diz, a cada um segundo as suas obras. Ele não disse a cada um segundo o que cada um sabe. Ele não disse isso. Ele disse a cada um o que cada um realiza. Aí nós vamos entrar num ponto bastante interessante, meus amigos, dessa nossa conversa da noite de hoje. Se nós somos o que nós realizamos, o que nós já podemos fazer, então, o que é que nós precisamos entender? É para que nós estamos aqui. Aí nós vamos abrir um grande leque de questões chamadas transcendentes ou transcendentais. Estas questões que todo mundo está se perguntando: quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Qual a minha destinação? O que estou fazendo aqui? Veja bem que isto é consolador. Então Jesus nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não se preocupe que nós estamos entrando no tema das consolações. A verdade que consola, a verdade que nos traz esperança de vida e vida em abundância. Que verdade é esta, meus amigos? Que verdade é esta que liberta? É a verdade dele, de Beltrano, de Cicrano? Ou é a verdade de cada um? É a verdade
que é Deus em nós. É a verdade do autoconhecimento. Então, autoconhecer-se é libertar-se. Olha que beleza. Autoconhecer-se. Quando eu me conheço, eu já tenho todas as ferramentas para eu poder usar este grande princípio, esta grande lei, que é a lei de liberdade. Então, estamos submetidos a uma lei de causa e efeito. Foi assim que nós começamos, não foi? A cada um segundo as suas obras. A cada um segundo o que cada um realiza. Então, conhecimento é para se libertar através do trabalho. Então, e por que nós estamos aqui? Ou para que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para aprender, para ensinar e para validar este conhecimento. Olha que beleza! Estamos aqui para conhecer, igualmente aprendendo, ensinando, porque ninguém ensina ninguém, nós aprendemos uns com os outros. Veja que a grande lei da reencarnação é uma lei da diversidade. É a diversidade, é o que nos torna diferentes, que vai validar esse processo encarnatório. Porque se fosse todo mundo igual, teria graça. Se eu já sei, você já sabe a mesma coisa, então eu aprendo aquilo que eu ainda não sei e aquilo que você vai também me ensinar. Olha que grande lei da solidariedade e da fraternidade universal. Que beleza esta doutrina traz para nós, para que a gente possa seguir em sã consciência com Jesus. Então, estas leis gravadas em nossa consciência, nós vamos trabalhar porque estamos aqui no mundo. Para quê? Nós não estamos aqui para visitas. Nós estamos no mundo para que a gente possa aprender, mas para servir. Então, estamos no mundo de Deus, não para servir ao mundo. Estamos para servir a Deus no mundo de Deus, porque como criaturas de Deus, nós somos esse gene divino, nós somos essa sementinha de Deus. Olha que beleza, sementes de Deus, sementes de vida eterna. Olha bem, projetadas pelo divino, para que em nós, olha bem, em nós, essa luz divina reflita todo o trabalho de Deus através de nossa consciência. Então, estamos aqui para quê? Para aprender a ser feliz. Aí nós vamos entrar num capítulo muito interessante. Não só a verdade que liberta, porque o conhecimento de si mesmo vai dizer que eu sei, eu já me conheço. Eu sei fazer. Olha que outra proposta interessante. Se eu sei, eu preciso realizar, eu preciso atualizar aquilo que eu já aprendi. Se eu já conheço sobre a paciência, eu agora vou atualizar e exercitar a paciência, não é? Mas existe uma instância ainda maior, que é naquele momento em que eu sei fazer e eu sei fazer por amor. Aí fica tudo mais bonito, porque quando eu já amo aquilo que eu sei, e ninguém ama aquilo que desconhece, não é isso? Eu aprendo a realizar e a trabalhar por amor. Observe aqui, os meus amigos, que nós estamos falando de uma conexão com o divino em nós, nos níveis da nossa consciência. Então, no nível emocional, como eu dizia, eu sinto aquilo que eu já aprendi e eu passo a trabalhar pelos níveis profundos da minha consciência, da minha alma. Então eu sinto. E quando eu sinto e eu gosto, e eu aprendo de fato, eu já assimilei o conhecimento. Isso significa que realmente eu aprendi a lição.
E é isso que Jesus vem nos ensinar. E é isso que a doutrina espírita vem aclarar aos nossos corações. Mas então, o que é que esta doutrina espírita ainda revela para todos nós, meus amigos? Ela nos faz ver além da nossa condição de eterno. Olhe bem, a nossa condição de eterno, matando a morte, como Jesus matou a morte, não é? As noções básicas da esperança, das divinas consolações. Então nós vamos encontrar aqui das penas e gozos futuros, que fala sobre a felicidade, a perda dos entes queridos e a ingratidão e as aflições. Então vamos ficar aqui na felicidade. Nós estamos no mundo feliz? Não estamos. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Prestem bem atenção, estamos em mundos físicos. Ainda estamos atuando em mundos físicos. Portanto, a felicidade ainda não é deste mundo, mas aqui é possível aprender a ser feliz, segundo o que diz lá este capítulo primeiro, não é? Da parte 4. E nós precisamos e podemos aprender a ter uma felicidade relativa. Diz ainda que a verdadeira infelicidade é aquela do homem que não tem com o que sobreviver, é aquela do homem que não tem o que comer. Então, olha que absurdo. Que absurdo. Então, nós ainda estamos vivendo neste mundo de provas e expiações. Mas lá no finalzinho, ele chama a atenção sobre a questão do desgosto da vida e do suicídio. Semana passada, só para a gente finalizar, que já estamos em nossos momentos finais, a semana passada nós conversamos aqui sobre a alegria do Evangelho. No entanto, a gente sabe, saiu no Reformador, na revista, em maio de 2023, uma reportagem, os comentários sobre pesquisas que foram feitas na Universidade Harvard, né, norte-americana, e que, falando sobre uma epidemia de infelicidade. Olha que interessante. Só que foram feitas pesquisas sérias e verificou-se que, veja bem, a epidemia do coronavírus não foi tão pior quanto a epidemia de suicídios. Então, no Japão foi verificado, e olha que no Japão não teve um grande lockdown, né? Foram verificadas de 2.000 e tantas mortes, que houve também lá durante a epidemia, mas 2.199 mortes por suicídio. Meu amigo, que coisa difícil. Isso porque desconhecemos ainda esta noção de felicidade possível. Isso porque ainda falta em nossos corações a esperança e a fé. E os espíritos sinalizam que os sintomas desses desgostos profundos é a saciedade, é a ociosidade e a falta de fé. Fidelidade a Deus, felicidade, esta fé que dá prazer. E quando falamos em uma fé que dá prazer, estamos falando nos gozos da alma. E Paulo de Tarso nos chama a atenção sobre esta felicidade, sobre esse estar no mundo, e diz: eu estou contente com aquilo que possuo. Aí fica uma questão que não quer calar. Nós possuímos de fato o que, meus amigos? Só possuímos e só temos e só levamos daqui os nossos dons espirituais. É o que Paulo estava se revelando a todos nós. Levamos o que temos de fato, gravado em nossa consciência, os dons do Espírito. Porque não levamos daqui, esta é a grande verdade, nem este corpo que nós possuímos.
Então, meus amigos, diante de fatos, diante do suicídio, da loucura, diante do desespero, vamos orar mais. Vamos aprender um pouco mais a decifrar esse código do Cristo, das divinas consolações da vida e da esperança que estão ao alcance de todos. Quero agradecer a vocês, meus amigos da comunidade espírita Nova Era, ao companheiro Celso Seabra, que Deus lhe dê muita vida e saúde, meu irmão, para continuar nos ajudando e nos convidando. Quero deixar aqui uma palavra de fé. Nós somos não só o que acreditamos, meus amigos. Nós somos o que realizamos. Então vamos realizar mais amor em nós, mais tolerância, mais esperança, mais um pouquinho de fé todos os dias de nossa vida. Que Deus abençoe essa comunidade linda. Que Deus abençoe todos os corações que nesse instante estão a nos ouvir. Acreditem, meus irmãos, Deus não nos abandona nunca. E quando estivermos tristes, desesperançados, vamos nos consolar e dizer com Jesus: Pai nosso, que estás nos céus, seja feita, Senhor, a tua vontade e não a nossa. Porque a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é grande, a vontade de Deus é que sejamos verdadeiramente seus filhos bem-amados. Paz para todos, meus irmãos. Gratidão sempre. Que assim seja.